Filipenses capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Na metade do versículo 11, tá bem? Diz assim: Pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta, porque tudo posso naquele que me dá força. Vamos repetir esta palavra. Tudo posso naquele que me dá força. Só os que têm fé agora digam: tudo posso naquele que me dá força. Agora todos aqueles que precisam da ajuda de Deus nesse dia de hoje. Tudo posso naquele que me dá força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois aprendi a me bastar. Esse me bastar aqui não é ser autossuficiente. Não é não querer depender das pessoas ou não querer depender de Deus, né? Porque tem uma autossuficiência que ela é destrutiva. Que ela, na verdade, é fruto de um egoísmo profundo, de uma vida autocentrada e que não se sustenta. Porque nenhum de nós, gente, mesmo a pessoa mais fechada do mundo, não vive sem relacionamentos. Sim. E se quiser, vai morrer. Vai morrer. Porque nós precisamos de um relacionamento com Deus. Nós precisamos de nos relacionar com as pessoas. Então, esse aprendi aqui a me bastar é não ficar correndo atrás de excessos. É não criar necessidades que não existem. Porque se você prestar atenção, a gente precisa de verdade, de muito pouco para viver. Mas a gente cria muitas necessidades. E sofremos muito, sofremos demais por causa das comparações. Porque o outro tem o que eu não tenho, não é? Só que o outro também não tem o que eu tenho. E se nós abrirmos espaço às comparações, nós vamos viver para odiar e para destruir as pessoas e a nós mesmos. Sabe, é uma pessoa muito infeliz. Uma pessoa que não aprende a ser contente com o que tem. Olha, se a gente for ficar se comparando, nós vamos viver tristes. Porque sempre vai aparecer alguém melhor do que nós naquilo que nós fazemos. Vai sempre aparecer alguém mais bonito do que a gente. Vai sempre aparecer uma pessoa mais jovem do que nós. Vai sempre aparecer alguém com uma habilidade que você não tem. Você é rico, vai sempre aparecer alguém que tem dinheiro mais que você. A comparação faz a gente infeliz, muito infeliz. Então, não se compare com os outros. E se a gente quer ter algum parâmetro para melhoria, para mudança, que seja a gente mesmo, não é? Eu não quero ser melhor do que o Peter, eu não quero ser melhor do que a Paula, eu não quero ser melhor do que a Patrícia. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero melhorar. E melhorar porque Deus merece que eu seja uma pessoa melhor. Melhorar porque os meus irmãos precisam que eu seja uma pessoa melhor. Melhorar porque eu ser uma pessoa melhor é bom para mim, não é? Então isso sim, é isso que São Paulo está dizendo quando ele diz: aprendi a me bastar em qualquer situação. Em qualquer situação, me basta o que me for dado. Sei viver na penúria, ou seja, sem nada, com carência de tudo, e sei viver na abundância. Porque tem gente que se perde na falta, e tem gente que se perde no excesso.
Teve gente que na falta se aproximou de Deus. E quando tudo se resolveu e ficou bem, e entrou numa zona de conforto, e tinha dinheiro, se afastou de Deus. Há pessoas que, quando tinham muito, estavam até bem com Deus. Mas quando perderam tudo e caíram na penúria, se encheram de ódio contra Deus, como se Deus fosse o culpado das manobras que a própria pessoa fez, das escolhas que ela fez e que a levaram, ou que outros fizeram, que a levaram a uma situação de penúria. Então, sabia viver bem quando tinha em abundância, mas quando chegou a carência, a penúria, se revoltou, encheu-se de ódio, desesperou, não soube viver na penúria. Teve outros que na penúria viviam bem, tinham amizades, estavam contentes, eram mais generosos, e por causa das necessidades recorriam a Deus, rezavam. Mas quando ficou tudo bem, esqueceram-se dos amigos, daqueles que os apoiaram no passado, e desprezaram a Deus. Então souberam viver na penúria, mas não souberam viver na abundância. Quem é você aqui nesta palavra? Quem sou eu aqui nesta palavra? E São Paulo continua: aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto, saciado, ou passando fome, tendo de sobra, ou passando falta. Então, São Paulo tinha de sobra em alguns momentos, mas tinha falta em alguns momentos. E eu acho interessante porque nós vivemos muito isso aqui na Canção Nova. Não é? A nossa pobreza é ter esse espírito aqui do Evangelho e aberto. Não é não ter nada, não é? Porque às vezes a pessoa pensa assim: poxa, é um missionário, mas está tão arrumadinho, está tão bonitinho. Nossa, é um missionário, mas ele tem um carro. Claro, para a gente ir para os lugares que a gente precisa, com o tempo que nos é dado, você precisa ter meios para se deslocar. E por vezes você vai conseguir se arrumar direitinho, até por muitas vezes pela generosidade de quem nos dá, não é? Muitas vezes por isso. Mas vai ter situações, meu amigo, em que você não vai ter nada, e vai ter muito pouco. E às vezes acontece de a gente, sendo da mesma comunidade, nós chegarmos num lugar, encontrar uma outra pessoa e ter que dividir com ela porque a gente tinha mais e ela não tinha nada. De a gente ter, por exemplo, algum núcleo onde não falta nada, porque o povo daquela cidade é muito generoso, vai ao encontro, ajuda, leva as coisas, mas em situações como nossa casa de Gravatá já viveu, que não tinha água para tomar banho. Você tinha que escolher se você tomava banho, se você tomava água, se você lavava a casa, ou se você dava descarga no banheiro. Teve gente que nunca pensou que ia encontrar algo assim dentro da Canção Nova. De você ter que contar os centavos para você comprar hoje o que você vai comer, sem saber como é que será o dia de amanhã. Eu me lembro que quando nós chegamos na Casa de Missão de São Paulo, foi eu, a Renata, a Nice e o Edson, nós 4, nós chegamos lá, só tinha cama. Não tinha uma panela na cozinha. Não tinha um saco de farinha na despensa. Mal tinha onde a gente sentar. Foi uma surpresa quando nós chegamos na casa. Quando eu digo que não tinha nada, não tinha nada. Nós fomos na confiança de Deus que iria prover. E Deus proveu. Mas eu me lembro de uma noite que nós chegamos em casa, morrendo de fome. E a Renata tinha acabado de esquentar para ela jantar a última porção de farinha que tinha. Mas também já vivi em lugares, como quando nós moramos em Portugal, que nós tínhamos que pedir para as pessoas pararem de levar comida e roupa. Então, na Canção Nova a gente vive, segundo São Paulo explica aqui, essa situação de pobreza. Não é? Mas a pobreza material, meus queridos, é a menor delas. A gente precisa ter também uma pobreza, né, de espírito, de coração.
de aceitar da parte de Deus a vontade dele, que na nossa percepção sempre muda, porque o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. A nossa pobreza interior está abandonado nas mãos de Deus. E a confiança da nossa pobreza interior é a mesma confiança da nossa pobreza material. Qual é? Tudo posso naquele que me dá força. A minha força vem de Deus, o meu sustento vem de Deus. Quando eu sei disso, eu não quero viver por comparações. De que me importa o que o outro tem e o que o outro não tem. Porque às vezes o que ele tem é o que ele precisa, não precisa daquilo que ele tem. Tem pessoas que precisam de mais para ser feliz, e tem outras que precisam de menos para ser feliz. Dizem que morreram não, dizem que foram para um mosteiro, vários monges, vários. E a regra lá era uma pobreza radicalíssima, ninguém podia levar nada. E um dia bateu uma revolta num dos monges, que foi lá procurar o abade, que ele não estava conformado, porque um dos monges tinha um travesseiro que trouxe de casa. E ele estava pecando, mas pecando com força por causa do travesseiro do outro monge, porque ninguém podia ter. A inveja é uma coisa triste, gente. A inveja, ela não quer a coisa para si, ela quer que o outro não tenha, ela quer determinar a vida alheia. O ódio dele era que o outro tinha, ele não queria um travesseiro para ele, ele não queria ter um travesseiro, ele queria que o outro não tivesse o travesseiro. Aí o abade olhou para ele e disse: olha, você precisa entender uma coisa, ele é uma pessoa de natureza mais frágil, é mais fraco que você. E justiça por justiça, ele é de uma família rica. O que ele deixou para entrar não se compara ao que você deixou. Você deixou muito menos do que ele. O que é esse travesseiro? Não vamos viver de comparações. Porque se você viver de comparações, você vai odiar o seu vizinho, você vai ficar com raiva do seu irmão, você vai ficar com raiva do seu pai, da sua mãe. A cada dia o seu cuidado. A cada um Deus dá o necessário. O que você vai dizer? O que vou eu dizer? Se apraz a Deus que eu tenha menos nesse dia de hoje. Que riqueza é a gente poder aprender a viver com aquilo que a gente tem. E eu não estou dizendo aqui para a gente ser conformista, para a gente não lutar, para a gente não procurar melhorar a nossa vida, não. Seja o melhor que você pode. Você consegue mais coisas com o seu trabalho, seja inteligente, faça multiplicar, ganhe melhor, sabe, consiga um melhor salário. Seja o seu próprio patrão, tenha a sua empresa, faça com que a sua empresa prospere, ajude muitas outras pessoas contratando, pagando essas pessoas. Desejo a você toda a prosperidade material nesse mundo. Contudo, desejo ainda mais que você seja satisfeito com o que você tiver, porque senão você pode ser, meu amigo, a pessoa mais proativa desse mundo e ainda assim você será infeliz, porque a sua comparação não deixará você ter alegria. Então nós vivemos numa era de constantes comparações. Você abre as redes sociais, não é? Agora, se você abrir, e você vai ser bombardeado. Nós somos constantemente bombardeados com imagens de vidas aparentemente perfeitas. Olha, é muito difícil abrir a página de uma pessoa que ela está postando lá as desgraças dela, a doença dela, a ferida dela. Pode olhar, abre aí os seus amigos aí que você segue, que você vai ver todo mundo procurando o ângulo perfeito da foto. Por que aquela pessoa só tira foto de lado? Você nunca se perguntou? Que é o ângulo bonito dela. Não quer mostrar o lado feio do rosto.
Ah, por que mostra sempre a foto de lado? Porque se mostrar de frente tá meio rechonchudinha, né? Gordinho de lado, fica mais fininho, mais magrinho. Por que tira a foto de cima para baixo? Aí a dica para quem quiser ficar magrinho na foto: põe o celular lá em cima que você vai ficar magrinho. Vai ficar baixinho, mas vai ficar magrinho, não é? E quem é baixinho? Põe de baixo para cima que você vai ficar grandão. As técnicas estão todas aí. E todo mundo sabe usar. Né? Você não sabe, você tá perdendo tempo nisso aí, né? Imagens de vida aparentemente perfeitas. Qual que é o problema disso? Quando você começa a ver perfeição naquela página, naquela outra, você não compara as páginas com a sua página, você compara as páginas com a sua vida. E aí a gente começa a se julgar, a gente começa a se encher de dúvidas, achar que a gente está meio errado nesse mundo, que a gente está muito atrasado. Mas aqui está a verdade que muitos desconhecem. A autenticidade não tem duplicata, gente. Não tem. A sua jornada, de uma pessoa autêntica, é única e incomparável. É única e incomparável. Não sou melhor do que ninguém e não me considero pior do que ninguém, mas eu vou lhe dizer, o Márcio é único. Olha, quando em vida, quanta gente procurava imitar o Padre Léo, né? E eu acho até bom, bonito isso, porque essa imitação é fruto de uma aprovação. A gente não imita quem a gente reprova, a gente imita quem a gente aprova. Então, só que teve gente que exagerou, vira uma caricatura da pessoa. Porque Padre Léo pode imitar, pode contar as piadas dele, pode estudar. É único, é irrepetível, é incomparável. Me desculpa, não tem outro Padre Jonas. Não tem, entende? Padre Jonas maravilhoso, um homem de Deus. Na minha opinião particular, um homem santo. Você acha o Padre Jonas um homem santo? Acho um homem santo. Na minha vida eu vi pouquíssimos como o Padre Jonas. Pouquíssimos. Autêntico. Você fala assim, mas nesses anos você viveu com o Padre Jonas aí dentro da comunidade Canção Nova, você viu ele sempre acertar? Não, vi ele errar também. Você viu ele falhar? Vi ele falhar sim. Vi ele se equivocar. Mas você se decepcionou com o Padre Jonas? Não me decepcionei. Porque ser uma pessoa falha, cometer erros é próprio de um ser humano. Mas Padre Jonas era um homem autêntico, determinado a viver o chamado que Deus fez para ele, desejoso de se superar a cada dia e muitas vezes se superando para além do que os outros que estavam à sua volta esperavam dele. Um homem admirável, igual a ele, único, incomparável. Não tem ninguém igual a você. Pode ter alguém parecido, pode ter alguém que te imite, mas igual a você, não tem, amigo. Você é uma pessoa única. Por isso, quebre as correntes da comparação. Pare de se comparar. Liberte-se de todo espírito de insatisfação. Sabe, a gente vive insatisfeito com as coisas, porque a gente põe metas que às vezes não são para nós, às vezes mais altas do que as nossas forças são capazes de atingir no momento. A gente vive insatisfeito e a vida vai passando. Então, em vez de viver insatisfeito, abrace o dom de Deus que é você. Você é um dom de Deus. Você é um presente de Deus para sua família, para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai. Você é um dom de Deus para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Você é um dom de Deus para o próprio Deus. Deus se deu de presente você. Você é um dom para você mesmo, com as suas singularidades, com as suas imperfeições, né? Quando eu digo aqui singularidade, é aquilo que é próprio de você. Tem coisas que são só suas, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu temperamento, mas também as suas imperfeições. Somos humanos, a gente não é perfeito.
Então, primeiro, entenda que a comparação é um dos maiores ladrões de alegria. Se você quiser se comparar, se prepare para ser triste e para viver triste. Cada vez que você se compara com alguém, você dá um passo para longe da sua verdadeira essência. Cada vez que você se compara, você vira as costas para o que você tem de particular, de especial. Você se afasta de si mesmo. Portanto, faça um trato com você mesmo. Trato de você valorizar aquilo que Deus te deu. Aprenda a gostar de você. Márcio, não gosto de mim. Eu não falo para as pessoas, mas eu não gosto de mim. Então, pede a Deus para te dar a graça da cura interior. Quando tiver algum encontro, um bom encontro de cura interior, vai participar. Começa a frequentar um grupo de oração. Pede. Sempre há em alguma comunidade pessoas que são conhecidas pelo carisma de orar pela cura interior das pessoas. Vá lá, procure, peça a cura interior. Se você não encontrar ninguém, procure se confessar mais vezes e ao final da sua confissão, peça ao padre para rezar por você, porque Deus deu a ele um ministério importantíssimo, que aliado ao sacramento da penitência, tem um grande poder de cura sobre nós. Porque se você não gosta de você, você precisa de cura interior, né? Então uma maneira muito eficaz de fazer isso é para você estar feliz, contente, valorizar quem você é você manter um diário de gratidão. Quer uma dica aí? Anota aí. Manter um compromisso que você deve fazer. Um compromisso eficaz nessa matéria. Mantenha um diário de gratidão. Todos os dias, anote 3 coisas sobre você mesma e sobre você mesmo pelo qual você é grato. Algo do seu caráter, das suas conquistas, ou um desafio que você superou naquele dia, não é? Hoje, eu já vou pôr no meu diário de gratidão. Cansado da viagem, eu levantei cedinho para estar aqui sorrindo para a vida. Não é? Uma vitória que a gente acaba se dando em Deus, não é? Segundo lugar, primeiro é esse, pare de se comparar. Segundo, desafie-se a sair da sua zona de conforto da comparação, não é? Ou seja, invista em você mesmo. Invista em seus sonhos, nas coisas que te interessam. Porque você vai viver triste, vai viver infeliz, se você vive aquém dos seus sonhos. Eu tive uma oportunidade linda de conversar com uma pessoa que se tornou muito querido para mim nesse final de semana, que foi o Myron. O Myron e a Fernanda, eles nos receberam na casa deles lá nos Estados Unidos. Eu dizia para ele, e ele muito atento e concorde, eu dizia para ele, você precisa, como todos nós, investir em você mesmo. Não é? Esse dinheirinho a mais que às vezes a gente junta, para que ele serve numa altura da nossa vida? Para a gente se aperfeiçoar, para a gente aprender, para a gente ir ao encontro de quem sabe mais do que nós, sabe? Para a gente pegar aquele dom, aquele talento que a gente tem, polir aquilo para ficar ainda melhor. E você tem todas as possibilidades para isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir em mim. Quanta coisa tem aí de graça hoje com a internet, gente. Olha, se você procurar cursos do governo, gratuitos e que dão diploma, tem tanto que a gente até desanima de tanto que tem. As grandes faculdades também têm. As grandes faculdades têm cursos ali disponíveis, gratuitos. Não é? Ah, eu quero aprender uma nova língua. Todos os dias eu estou estudando uma nova língua. Todos os dias, de graça. Tem um aplicativo que está lá no meu celular, não é? E agora com o Instagram, do mesmo jeito que você recebe muitas coisas daqui de língua portuguesa, se você começar a seguir daquele país, começa a chegar para você como se você estivesse conversando. E olha, isso melhora, você vai entendendo, daqui a pouco você está compreendendo a língua, e você vai percebendo que você não é uma pessoa que está engessada no tempo, que a sua mente está parada. Invista em você mesmo, invista nos seus sonhos, nas coisas que te interessam, e principalmente em descobrir os planos de Deus na sua vida, sabe? Mergulhe de cabeça nos planos de Deus.
aqueles planos que aquecem o seu coração. Desde uma coisa simples até uma coisa extraordinária. Porque quando você se entrega ao que te traz realização verdadeira, quando você se lança de cabeça naquilo que te faz feliz, você para de se comparar e você começa a descobrir na profundidade do seu ser quem de verdade você é. Você começa a descobrir os dons que Deus te deu. Você começa a descobrir os seus carismas. Nós estamos falando para gente cristã, não é? Católica. E quem não é, seja bem-vindo, como diz a música aí, né? E quem vier, seja bem-vindo. Mas eu digo que a gente está falando para gente cristã e gente católica, porque nós sabemos que além dos dons naturais que nós temos, Deus deu a cada um de nós dons sobrenaturais que se chamam carismas. Você já sabe quais são os seus carismas? Você conhece os seus dons? Ah, eu não tenho. Como não tem? Você é batizado, todo batizado tem. Você tem e não sabe. Descubra os seus talentos naturais, sabe? Aprenda um instrumento, né? Você que vê o Peter tocando ali, cantando, e fica cheio de vontade, fica com vontade, não vai atrás. Olha, o Peter começou elogiando a música do Nelson como um dos mais belos poemas, e eu assino embaixo, tô para ver uma música bonita como essa. Escreva poesia, dedique. Olha, uma coisa que eu gosto, que eu tive que parar porque eu não tenho tempo. Ou eu cuido da minha família e do povo de Deus, ou eu cuido do jardim. Tive que abrir mão de cuidar do meu jardim, era tão bonitinho. Mas eu deixei de cuidar deste para cuidar de outro jardim que Deus me deu. Mas se você tem tempo, dedique-se à jardinagem. Encontre uma coisa que ressoa na sua alma. E por fim, aqui para a gente concluir, tenha compaixão de si mesmo. Tenha compaixão de você mesmo. Tenha dó de você. E pare de ficar se criticando o tempo todo. Pare de ficar se criticando o tempo todo, porque isso é um vício difícil de quebrar. Depois que você treina numa coisa, você fica bom naquilo. Se você treinou em criticar você mesmo, você fica bom em criticar você mesmo. Só qual o problema disso? Vai derrubando você todos os dias. Principalmente para quem tem a mania de se comparar com os outros. Então, aprenda a se tratar com carinho. A gente às vezes tem compreensão com tantas pessoas e não quer ter compreensão consigo mesmo. Tenha compreensão com você mesmo, não é? A mesma compreensão com a qual você trataria um amigo querido. Como é que você trataria um amigo que você ama? Vamos dizer que você encontrou a mulher dos seus sonhos. Como é que você trataria essa moça? Você encontrou o homem dos seus sonhos. Como é que você trataria esse homem? Da mesma maneira, trate a você mesmo. Então, se vierem pensamentos negativos sobre você, identifique esses pensamentos e troque-os pelos pensamentos que Deus tem a seu respeito. Ninguém cresce sem cometer erros, ninguém cresce sem falhar, não é? Mas isso não diminui quem você é. Quem você é como pessoa, como filho amado de Deus. Márcio, olha, eu me afundei depois de um pecado que eu cometi, depois de um erro que eu cometi, depois que eu traí uma pessoa que eu amo. Errou, falhou. A pergunta agora é, se arrependeu? Ok, então. Aprendeu com o seu erro. Porque se você se arrependeu, mostra que você tem caráter. E se você aprendeu com o seu erro, mostra que você não vai cair de novo na mesma cilada. Então agora, vida para frente. Entendendo que isso não diminuiu você. Não se reduza ao erro que você cometeu. Aquilo não é você, aquilo foi um momento da sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu peito. E eu digo aqui para você, por fim, cultive relacionamentos que apoiem e se alegrem com quem você é. Cultive na sua vida gente que gosta de você, que ama você. Cerque-se de gente que valorizem você como ser humano e que te incentivem a prosperar, porque isso vai te fazer bem,
vai fazer você descobrir as coisas boas que existem em você. Se Deus quisesse que você fosse outra pessoa, Ele não teria criado você, Ele teria te criado diferente, Ele teria te posto em outro lugar. Ele te quis como você é e te plantou onde você está para que você dê fruto. Então, quando eu fico pensando que o Senhor me queria assim no lugar onde eu estou, eu me dedico a ser o melhor homem que eu posso. Com as suas mãos sobre o seu peito, reze e diga: Senhor, eu quero estar onde o Senhor me quer. Eu quero estar onde o Senhor... Eu quero ser fiel e dar fruto para Deus. Eu quero ser fiel e dar fruto para... Neste lugar onde o Senhor me plantou. Neste lugar onde o Senhor me plantou. Abrace a você mesmo neste momento. Aqueles que se dão a Deus sem reservas estão contentes em qualquer situação, pois querem só o que é a vontade de Deus e desejam fazer para Ele tudo o que Ele quiser, esvaziando-se de tudo. E esvaziando-se de tudo, nisso encontram o cêntuplo, 100 vezes mais. Não tenha medo, porque se o Senhor te dá a força, o que você deixa por causa dele volta 100 vezes mais para você. Confia. Confia.